No 1 aqui, ele fala o seguinte: explica a diferença entre o coração biogênico dos vertebrados e o coração neurogênico dos invertebrados. Lembra que eu acabei de falar um pouquinho sobre isso aqui, pessoal? A diferença dele é que um vem do próprio coração, né, ou seja, o impulso que vai fazer a contração muscular, e o outro, né, vem do sistema nervoso central. Qual que é um e qual que é o outro agora? Se você não lembra, pega os slides que eu postei lá na plataforma e tenta resolver. Pessoal, não passa, eu já falei isso 1000 vezes, vou falar mais 2000. Não passa sem antes tentar fazer, porque isso aqui é importante. Isso cai no vestibular, na UFT, na UNIRG, onde você for fazer, o NB, onde você for fazer, pessoal. Bora lá então? Ou seja, a resposta aqui é o quê? Lá no coração miogênico eu vou ter esse automatismo, que é no coração do homem, por exemplo, né? Ou seja, isso vem do sino auricular ali, ele vem desses nódulos que produzem esse material, né? Esse impulso. Já no coração neurogênicos aí, isso aí vem do sistema nervoso central, beleza, pessoal? Organismo mais simples em si. O coração de um mamífero foi removido do corpo e colocado numa solução isotônica. Apesar de totalmente isolado do sistema nervoso autônomo, ele continua batendo por horas. Explique sucintamente a razão desse fenômeno. Pessoal, isso é muito comum, né? Se eu tivesse aula presencial, eu ia mostrar para vocês esse processo. A gente podia fazer uma aula prática com o coração ali de um animal e tal, e aí ele ia ficar batendo um tempão após a morte do animal, né? A gente poderia fazer uma aula prática assim, tranquilo em relação a isso daí, né? Então, ou seja, pessoal, isso acontece por quê? Qual que é a função disso? Por que isso acontece? Às vezes mata uma vaca, um porco, o coraçãozinho dele fica mexendo, as pessoas ficam morrendo de medo daquilo, né? Falam, tá morto, mas tá mexendo o coração e tal. Isso aí funciona, pessoal, em função do quê? Em função desse automatismo, ou seja, ele tem ali alguns ainda impulsos, ele consegue gerar impulso. Mesmo depois que a pessoa morre, o coração dela fica batendo por um certo tempo, né? Ou seja, porque o coração tem esse sistema nervoso, essa capacidade de gerar esse impulso nervoso. Por isso que ele leva um tempo até que ele vai desmorrendo as células, né, fazendo autólise celular e desenvolvendo ali até que ele para de funcionar. Beleza? Interessante isso daí, né? Nessa aqui ele fala pra gente o que? Analisar um gráfico, né? Ou seja, o gráfico representa dados da pressão arterial de um indivíduo saudável. Beleza, então. Ele fala, explique o que é pressão arterial sistólica e diastólica, ou, né, a sístole e a diástole. Vamos lá? No próximo slide aqui, parei um pouquinho, volta aqui. Nesse slide aqui, eu falo aqui um pouquinho o que é a sístole e o que é a diástole. Já passei, já agora foi. No caso aqui, pessoal, a sístole, ela vai ser o que? O processo de contração. E a diástole vai ser o processo de relaxamento. Eu, para estudar para a prova, eu lembrava sístole, contração, diástole. Relaxamento. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Foi até engraçado, né? Mas ajudou na hora da prova aí, beleza? Ou seja, a pressão da sístole é a pressão exercida, né, no caso aí, no momento da contração desse músculo. Na diástole, eu tenho o quê? A pressão exercida nas artérias no momento da diástole, do relaxamento dessa contração. E na B ele fala aqui, com base nos dados apresentados no gráfico, qual é a pressão arterial sistólica e a diastólica, no caso aqui, né, do indivíduo de 20 anos. Então eu vou olhar aqui a contração e o relaxamento. Como é que eu posso observar isso aqui, pessoal? Vamos lá? Ou seja, 120 aqui no caso aqui, né, foi a sístole, ou seja, contraiu, beleza? Houve uma pressão ali para sair aquele sangue daquele lugar. E depois houve o relaxamento, ou seja, a máxima e a mínima dela aqui. Bacaninha, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Beleza, então vamos lá aqui. A pressão sanguínea deve ser monitorada constantemente, pois a hipertensão arterial muitas vezes não apresenta sintomas aparentes, mas a médio ou longo prazo pode causar problemas do cérebro, dos rins e do coração. Ao medir a pressão sanguínea, registram-se pressões máximas e mínimas, que correspondem respectivamente à pressão da parede da... E aí, pessoal? Quando eu falo de um processo de pressão máxima e pressão mínima, eu estou falando desse processo na onde? Na parede do quê?
nós temos o coração, né? No caso aí a sístole, diástole, e também o processo, tá? Onde eu desenvolvo aí no momento da sístole, diástole, átrio, ventrículo. Dá uma analisadinha nessa daqui. Vamos lá, as alternativas. Alternativa correta, qual que é aí? Parou? Leu tudo aí? Isso daí, pessoal, né? Ou seja, na artéria, tá bom? No momento que o coração bombeia o sangue e no momento que o coração relaxa após a contração, beleza? Ou seja, aí vai a artéria na parede dela, vai ver ali no caso essa pressão. Então eu consigo ver essa pressão nesse momento aí e também no outro processo quando ele relaxa o coração. Bom? Aqui da FUVEST, uma pessoa jovem com boa saúde, quando ocorre a sístole, a contração dos ventrículos, né, as grandes artérias 1 e a pressão sanguínea no seu interior atinge em média cerca de 2. Qual das alternativas a seguir contém os termos que substituem corretamente o 1 e o 2, pessoal? E aí? Né, a contração ventricular, eu vou ter o que, pessoal? Né? Eu vou ter aí, né, no caso aqui, ó, quando ocorre a sístole, a contração dos ventrículos, as grandes artérias relaxam-se, né? E a pressão sanguínea em seu interior atinge em média de cerca de 120, tá bom? Ou seja, no caso, substituindo aí os valores de 1 e de 2. Aqui ele fala o seguinte aqui: um pesquisador isolou 2 corações e montou experimentos esquematizando o desenho abaixo. Beleza. No caso aqui, o líquido que banhava o coração 1 banhava em seguida o coração 2. O estimulando o nervo vago em 5, aqui estimulando o nervo vago em 5, o do coração 1, no caso aqui, o pesquisador notou que a frequência do batimento desse coração diminuiu e que depois de certo tempo a frequência do batimento do coração 2 também diminuiu. Com base nesse resultado, o pesquisador concluiu que... O que a gente pode concluir aqui, pessoal? Nós temos o coração 1 e o 2, um líquido. Temos aqui, no caso, a estimulação do nervo vago, né? Estimulando o nervo vago, que ele tem a sua função lógica aqui, básica aqui. E ele fala o quê? O que a gente pode concluir? Depois de um certo tempo aí, né, o batimento do coração 1 diminuiu, do 2 depois também diminuiu. No caso aqui, eu estou relacionando a batimento. Vamos lá então, vamos tentar fazer ele aqui. E aí, pessoal, o que a gente pode falar sobre isso daí? No caso aqui, pessoal, eu tenho o quê? A estimulação do nervo vago, né? Se eu estimulo o nervo vago aqui, olha um aqui, apesar da estimulação da nervosa, a influência, a frequência de batimentos cardíacos, né? No caso aqui, ele fala que a batimento aqui, o batimento cardíaco foi influenciado aqui, no caso, pela frequência dos batimentos, que no caso não foi, né, pessoal? Teve um estímulo aqui do nervo vago. Ou seja, aqui na B, a frequência do batimento do coração não sofre influência do sistema nervoso. Ou seja, nesse caso aqui, o nervo vago aqui, ele vai o que? Regular a frequência. Não é que ele vai liberar o impulso, tá bom? Mas ele falou, ó, agora vai funcionar mais rápido, vai funcionar devagar. Quem gera o impulso é o sino aqui, o nódulo, beleza? O nó aqui, no caso aí, atrial. Bacaninha? E a resposta correta, que é a letra C, né? No caso aqui, o nervo, que quando estimulado, libera uma substância que agia sobre o coração. No caso aqui, a acetilcolina, né? No caso aqui, a acetilcolina. Belezinha, pessoal? Alguma dúvida na matéria? Vamos trabalhar então aí? Vamos continuar?